Oi, meu nome é Maísa e eu hoje resolvi trazer uma lista com livros com dragões para te indicar. Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui? Gosta de livros, de dicas de livros, tags, unboxings? Te faço um convite para se inscrever no canal. Também te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais para saber tudo o que está acontecendo num tempo mais assim próximo do real. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. Bom, eu estou fazendo a leitura de um livro super hypado que vai tratar de dragões, que é a Quarta Asa. Estou fazendo a leitura da edição ainda em revisão. E estou gostando tanto desse mundo que eu resolvi trazer algumas dicas de livros que tem como temática o dragão também. Alguns deles mais jovens, outros de fantasia épica, alguns deles que eu já li, outros que estão aí nas minhas listas de metas futuras, enfim. Então, se você também gosta de dragões, fica aí, vamos compartilhar, às vezes você tem alguma outra dica diferente e ao final tem um convite aí para uma leitura coletiva que eu tenho certeza que muita gente vai topar. Bom, primeiro uma dica de uma fantasia bem jovem, O Hobbit do Tolkien. Esse aqui é o livro que abre o mundo da Terra-média. Eu fiz a leitura dele no ano passado, foi uma leitura coletiva do Fantasticai, que é o meu grupo de leitura coletiva de fantasia, junto com a Juliana. E a gente resolveu mergulhar numa história que é tão clássica. Eu gostei, aqui a gente tem um toque assim clássico também em relação aos dragões, que são aqueles seres que gostam de acumular riquezas, que têm uma ganância intrínseca desses seres e que são extremamente destrutivos. O nosso dragão aqui é o Smaug, e eu gostei bastante, assim. É claro que aqui não dá para torcer para os dragões, porque de modo geral eles têm uma conotação mais negativa. Mas é uma boa apresentação, ele faz algumas participações boas aqui, assim, dá bastante medo. Então, O Hobbit seria o primeiro livro. Outro livro muito jovem que eu gostaria de indicar é A Garota que Bebeu a Lua, da Kelly Van Hill, publicado pela Galera Record. Aqui a gente tem uma história que é uma grande fábula. A nossa protagonista é a Luna, ela vai ser deixada ainda bebê como uma oferenda para apaziguar a bruxa da floresta. E todo ano a bruxa da floresta ela encontra um bebê perdido e ela não entende como que as pessoas perdem um bebê e ela acaba sempre acolhendo esses bebês. Ela dá destinações as mais diversas, então normalmente ela vai levar esses bebês para serem abrigados por famílias que gostariam de criar uma criança, enfim. Mas a Luna acaba acidentalmente bebendo pó da lua. E aí ela fica embruxada, então ela vai ser criada pela bruxa. E ali a gente tem um dragão, que é um dragão minúsculo, engraçadíssimo, porque tudo que esse dragãozinho quer é ser aquele dragão enorme, que cuspidor de fogo, que todo mundo teme. Bom, é uma grande fábula, uma gracinha, uma história assim muito bonita, uma história encantada. Eu gostei demais de acompanhar a Luna e essas aventuras dela com todos esses seres. Aqui a gente vê inclusive o dragão minúsculo e a gente vai acompanhar então a Luna com eles. Ela vai passar aí por poucas e boas, até entender por que existem tantas lendas cercando esses povoados que estão ali ao redor da floresta. Então, A Garota que Bebeu a Lua também tem um dragão pequenininho, mas ele tá lá. Os Seis Grows é o primeiro livro de uma duologia da Elizabeth Lin, publicado pela Plataforma 21. Aqui a gente tem uma história que é baseada, ela é inspirada no conto dos Seis Cisnes. E aqui a gente tem a presença de uma série de seres mitológicos. Então nós temos uma grande feiticeira, que vai ser a madrasta da nossa protagonista, que vai sofrer uma maldição. Ela vai ser encantada com uma grande tigela na cabeça, vai ser expulsa do reino, ela não vai ser reconhecida por ninguém e não vai poder falar nada, porque os 6 irmãos mais velhos dela são transformados em Grows. E ela vai contar com a ajuda de um dragão, aqui um dragão lacustre, que é muito fofo, ele é
completamente endiabrado de certa maneira. É um grande amigo que ela vai fazer. Então nós temos a presença do dragão, do pequeno dragão aqui no primeiro livro. E no segundo livro a protagonista inclusive vai adentrar até o reino dos dragões. Então a gente vai ver um pouquinho mais de todos eles, porque o dragão que vira amigo dela é justamente o neto do grande rei dragão. Então a gente vai ver bastante dos dragões aqui. Uma fantasia jovem, bastante jovem. Eu gostei mais do segundo livro, inclusive, do que do primeiro. Mas fica aí 2 livros, os 2 publicados, rapidinho de encontrar esses dragões. A Caçadora de Dragões também é uma fantasia jovem, mas é que os personagens são mais maduros do que os livros anteriores. E é o primeiro livro de uma trilogia da Kristen Ciccarelli, publicado pela editora Seguinte. E aqui, nesse mundo, os dragões são completamente odiados. Tanto é que o título que dá o nome ao livro é A Caçadora de Dragões. A protagonista é a Asha e nesse mundo as histórias elas não podem ser contadas em voz alta, porque os dragões eles são atraídos por histórias. Mas a mãe da Asha, que é a rainha, ela gostava de contar essas histórias até que um grande dragão foi atraído, que é o Kozu, e houve ali um certo embate e ele acabou queimando a Asha. E depois disso ela cresce odiando os dragões, querendo caçar todos eles, mas ela vai percebendo que as histórias são mais complexas do que até então ela entendia. Eu gosto muito do primeiro livro, eu gosto muito do segundo livro. A presença dos dragões, ela não é tão expressiva, mas a gente tem aqui o Kozu. E a gente tem de volta, no segundo livro tem um pouco menos, mas no terceiro livro eles estão de volta. E eu gosto muito dessa história, é jovem, mas ela tem uma mitologia ali bem complexa. O segundo ele dá um salto nessa mitologia, o terceiro então tem uma expansão desse mundo que é muito bacana, recomendo. Lembrando que é uma fantasia jovem, mas ela tem aí uma pegada mais forte de certa maneira. Agora uma fantasia épica, então o Priorado da Laranjeira, da Samantha Shannon, publicado pela Plataforma 21. Aqui nós temos uma história que foi dividida em 2 tomos, então nós temos o Priorado da Laranjeira, a Maga e a Rainha, mas a princípio ele seria um livro único. E aqui nós temos um mundo que é dominado pelo medo dos dragões também, mas a princípio eles teriam sido vencidos há muitos anos atrás. E aqui há uma lenda de que enquanto uma determinada geração de mulheres estiver no trono, os dragões eles não voltarão. Mas é um mundo bastante complexo, a gente tem vários reinos, os reinos têm entendimentos diferentes em relação a esses dragões, nós temos espécies de dragões diferentes, então nós temos um outro lado, outros reinos que já cultuam os dragões, inclusive nós temos cavalheiros, né? Então uma escola militar em que os alunos são treinados até que eles tenham uma ligação com os seus dragões, então eles vão ser cavaleiros desses dragões. E uma determinada maldição de que pode haver o retorno de um grande dragão, que é daquele cuspidor de fogo, e que sai destruindo tudo mesmo. Mas é um mundo repleto de histórias, de lendas, de mitos, de sistemas políticos, de sistemas de crença. Então é bastante complexo. Recentemente, a editora trouxe um prequel dessa história, que também foi dividida em 2 tomos, que é Um Dia de Céu Noturno. Pretendo fazer a leitura, entender mais a origem, talvez, do Priorado da Laranjeira, que é um grupo de pessoas que têm crenças ali que são diferentes do lugar comum. Mas fica aí a dica, a gente tem a presença aqui expressiva dos dragões. E o último livro da lista aqui, de livros de histórias que eu já li, então nós temos Trés, A Garota do Mar Esmeralda, do Brandon Sanderson. Enquanto eu puder, eu vou estar sempre falando das histórias do Sanderson, porque eu gosto muito. Inclusive vai ter leitura coletiva lá no Fantasticais, semana que vem a leitura começa. Se você tem esse livro aí, tem vontade de começar a ler as histórias do Brandon Sanderson, quem sabe tá aí uma boa dica, um bom início com Trés. Aqui nós temos uma garota que tem o apelido de Trés, porque ela tem os cabelos cacheados,
e ela tá muito bem pacífica ali na ilha dela. É uma ilha que ninguém pode sair de lá, a não ser aqueles que são autorizados por conta de comércio, de alguma relação política. Mas ela tá feliz ali, tá com o pai, a mãe, ela tem um interesse amoroso. Mas esse interesse amoroso, ele vai sair numa viagem. E quando a família desse rapaz volta, eles deixaram esse rapaz para trás. Parece que ele foi sequestrado por uma feiticeira e a família não está interessada ali em pagar, né, pelo resgate dele. Deixam para lá, põe outra pessoa no lugar, porque no final das contas ele é o herdeiro dessa ilha, mas ele é deixado para lá. Então a Tress vai em busca dele. Não sem antes bolar um plano, conversar com o pai e com a mãe, ver qual que seria a melhor estratégia para salvar esse rapaz. E aí ela vai embarcar numa grande aventura. Então, uma história extremamente doce, que faz parte da Cosmere, porque nós temos um personagem aqui que é provavelmente o grande elo de ligação dessas histórias todas, mas que não tem problema nenhum se você não leu nenhuma das outras histórias, porque aqui a gente tem um vislumbre dele. Ele fala algumas coisas que quem já leu Mistborn, quem já leu O Caminho dos Reis vai conseguir pegar as referências, mas que não vai te atrapalhar em nada se você não leu. E a gente tem a presença de um dragão aqui, mas que não dá para entrar em detalhes porque poderia estragar a sua experiência, mas aqui também tem dragão. Bom, e agora 3 histórias que eu ainda não li, mas estão aqui na estante e eu tenho muita vontade de conhecer. Primeiro, Dragões de Éter, do Rafael Dracon. Aqui, essa minha edição ainda era da Leia e eu ainda não li. Eu tenho 4 livros dessa série, se não me engano são apenas os 4. O 4º livro saiu um bom tempo depois, inclusive, e eu sei que muita gente fala super bem, mas eu realmente ainda não li, não faço ideia de como é que os dragões estão representados nessa história, mas como eles dão um nome à série, possivelmente eles tenham aí uma participação bastante importante em toda a série. Também não li ainda Serafina, da Rachel Hartman, publicado pela editora Jangada. O primeiro livro, se não me engano, é só uma duologia. Pelo menos eu só tenho esses 2 livros aqui. Então os dragões estão aí na capa. Então é a história mais surpreendente sobre dragões desde Eragon, que não está aqui na minha lista porque eu nem tenho os livros. Pode ser que em algum momento eu venha conhecer, porque todo mundo ama Eragon. Então, Serafina, eu acho que é uma história mais jovem também. E tá aí, em algum momento eu pretendo sim fazer a leitura dessa história. Aqui a gente tem a jornada surpreendente de Serafina, uma heroína cheia de alma e coração e seu amor proibido pelo príncipe, que farão você se lembrar deste livro muito tempo depois de virar a última página. Agora fiquei até com vontade, mais vontade ainda de ler. Bom, e o último livro que eu ainda não li, e provavelmente quando se menciona, né, a palavra dragão, muita gente deve se lembrar imediatamente dessa história. Nós temos aqui A Guerra dos Tronos, As Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin. É uma história que ficou super famosa por conta da série e aquela velha história, né? Eu não vi a série porque eu queria ler o livro. E para começar essa série, eu gostaria muito de tê-la finalizado, mas o autor parece que não tá lá muito empenhado em finalizar, onde de qualquer forma achei que estava na hora de conhecer essa história. E a proposta minha e da Ju é que a gente faça a leitura dessa série no segundo semestre lá pelo Fantasticai. Então, se você estava aí com medo porque esses livros são enormes e gostaria de ter companhia, provavelmente no segundo semestre essa leitura virá aí. Então prepare os livros, vai buscar no sebo se você precisa completar os seus livros. Tem edições novas pela editora Suma. Então eu vou finalmente conhecer esses grandes dragões, conhecer essa história que encantou tantas pessoas. Então essa era a minha última indicação. Lembrando que eu sei que Eragon é uma grande série querida aí por muitas pessoas, mas esses eu ainda nem tenho aqui na estante, pretendo conhecer um dia. Inclusive a Roku anunciou recentemente o lançamento de Murtagh, parece que é um personagem importante, que vai ter um papel aí de destaque dentro da série de Eragon. Eu ainda pretendo conhecer também. Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado da minha lista de livros com dragões. E me diz, tem alguma dica para me dar? Algum livro que eu esqueci de mencionar? Já leu qualquer um desses livros? Principalmente esses 3 últimos que eu ainda não li.
Você leu? Curtiu? Acha que eu devo de fato investir nessas leituras? Bora conversar um pouquinho. Lembrando que eu vou deixar o link de compra na Amazon para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link, eu recebo uma parcela, uma comissão. Isso não tem interferência nenhuma no valor final para você, mas ajuda muito esse canal que está em crescimento. E que também, se você tem interesse de comprar qualquer coisa no site da Livraria Leitura, é só usar o meu cupom de desconto, Maísa10. Então, em compras acima de R$50, um uso por CPF do cupom, você tem 10% de desconto. Muito obrigada se assistiu até aqui, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!